Antes de começar essa meditação, peço a todos que se inscrevam no canal e ativem os sininhos das notificações para receber novos vídeos. Salve Maria, boa meditação. Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino, 34º dia, segunda-feira, depois do primeiro domingo da Paixão. A paixão de Cristo é remédio contra todos os pecados. A todos os males que contraímos pelo pecado, encontramos um remédio na paixão de Cristo. Contraímos pelo pecado 5 males. O primeiro é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, conspurca a sua alma, porque, como a virtude embeleza, o pecado a enfeia. Ler-se em Baruque: porque estás, ó Israel, na terra dos inimigos, e te contaminastes com os mortos? Mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Cristo, na sua paixão, fez do seu sangue um banho, para nele lavar os pecados. Lava-os do pecado no sangue. Apocalipse 1:5. No batismo, a alma é lavada no sangue de Cristo, porque este recebe do sangue de Cristo a força regeneradora. Por isso, quando alguém batizado se macula pelo pecado, faz uma injúria a Cristo, e o seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. Lê-se na carta aos Hebreus: o que desprezou a lei de Moisés, após ouvido o testemunho de 2 ou 3, deve morrer. Hebreus 10, 28 ao 29. Como não deve merecer maiores suplícios aqueles que pisou no sangue do Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança? O segundo mal que contraímos pelo pecado é nos tornarmos objeto de aversão de Deus. Assim como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo Deus ama a beleza espiritual, que é a beleza da alma. Quando a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus fica ofendido e odeia o pecador. Lê-se no livro da Sabedoria: Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Sabedoria 14:9. Mas a paixão de Cristo remove essas coisas, porque ela satisfez ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir do homem. A caridade e a obediência de Cristo foram maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. O terceiro mal é a fraqueza. O homem, pecando pela primeira vez, pensa que depois pode obter-se do pecado, acontece, porém, o contrário. Debita-se pelo primeiro pecado e fica inclinado para pecar mais. O pecado vai dominando cada vez mais o homem, e este, por si mesmo, coloca-se em tal estado que não pode mais se levantar. É como alguém que se lançou num poço, só pode sair dele pela força divina. Depois que o homem pecou, a nossa natureza ficou debilitada, corrompida, e por isso mesmo ficou ele mais inclinado para o pecado. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade, bem que não as tenha totalmente apagado. O homem foi fortalecido pela paixão de Cristo e o pecado enfraquecido, de sorte que este não mais o dominará. Pode ser, por este motivo, auxiliado pela graça divina que é conferida pelos sacramentos, cuja eficácia recebem da paixão de Cristo. Esforça-se para sair do pecado. Lê em São Paulo: o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que fosse destruído o corpo do pecado. Romanos 6:6. Antes da paixão de Cristo, poucos haviam sem pecado mortal, mas depois dela, muitos vivem sem pecado mortal. O quarto mal é a obrigação que temos de cumprir a pena do pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido
e a pena é medida pela culpa. Como a culpa do pecado é infinita, porque ela vai contra o bem infinito, Deus, cujo mandamento o pecador desprezou, também a pena devida ao pecado é mortal e infinita. Mas Cristo, pela sua paixão, livrou-nos dessa pena, assumindo-a Ele próprio. Confirma São Pedro os nossos pecados e a pena do pecado Ele recarregou no seu corpo. 1 Pedro 2,24. Foi de tal modo exuberante a virtude da paixão de Cristo que ela foi suficiente para expiar todos os pecados de todos os homens, mesmo que fossem em número de milhões. Eis o motivo pelo qual aquele que foi batizado foi também purificado de todos os pecados. É também por este motivo que os sacerdotes perdoam os pecados. Do mesmo modo, aquele cujo sofrimento mais se assemelha ao da paixão de Cristo consegue um maior perdão a merecer maiores graças. O quinto mal contraído pelo pecado foi nós termos tornado exilados do reino do céu. É natural que aqueles que ofendem ao rei sejam obrigados a sair da pátria. O homem foi afastado do paraíso por causa do pecado. Adão, imediatamente após o pecado, foi expulso do paraíso e sua porta foi-lhe trancada, mas Cristo, pela sua paixão, abriu aquela porta e novamente chamou os exilados para o reino. Quando foi aberto ao lado de Cristo, foi também a porta do paraíso aberta. Quando o sangue foi derramado, a mancha foi apagada. Deus foi aplacado e a fraqueza foi afastada, a pena foi expiada e os exilados foram convocados para o reino. Por isso é que foi logo dito ao ladrão: estarás hoje comigo no paraíso. Lucas 23:43. Observe-se que neste momento não foi dito outrora, ou também não foi dito outrem. Nem a Adão, nem a Abraão, nem a Davi foi dito isso. Hoje, isto é, logo que a porta foi aberta, o ladrão pediu e recebeu perdão. Lê-se na carta aos Hebreus: confiantes na entrada no santuário pelo sangue de Cristo. Hebreus 10:19. Fica assim esclarecido como a paixão de Cristo foi útil enquanto remédio contra o pecado.